Olá, estamos mais uma vez com Gente que Faz Governo. Você sabe, o Gente que Faz Governo traz sempre aqui boas iniciativas de prefeitos por todo o Brasil. Cidades empreendedoras, cidades em que há uma preocupação efetiva para inovação, de geração de empregos, de melhorar a qualidade de vida daqueles municípios. E isso não é só uma questão de tamanho da cidade. Nós já entrevistamos aqui cidades com mais de 1 milhão de habitantes. Isso também não é só questão de cidades já consolidadas no cenário nacional. Vocês querem ver só? Hoje nós vamos falar de uma cidade de pouco mais de 15 mil habitantes e uma cidade jovem. Nós vamos conversar aqui com o prefeito Oscar Gozzi, que é prefeito da cidade de Tarumã, interior de São Paulo. Prefeito, obrigado por ter vindo. Agradeço a oportunidade, Sabino. É um prazer muito grande estar aqui, falar com todos os telespectadores que nos assistem nesse momento e poder compartilhar um pouco da nossa cidade, de Tarumã, da nossa região, que é uma região bastante rica de agronegócios, uma região que tem implementado e contribuído para a balança comercial do Brasil e para o desenvolvimento da região do estado de São Paulo. Ótimo, então vamos primeiro localizar Tarumã, o senhor já falou, está ali no interior, região oeste do estado de São Paulo. Fala um pouquinho dessa história, eu falei que é um município jovem, não é isso? Conta um pouquinho da história de Tarumã, para a gente localizar a cidade não só no mapa geográfico, mas no mapa demográfico, econômico, humano do Brasil, por favor. Pois é, Tarumã realmente é um município muito jovem. Por muito tempo no Brasil, foi muito difícil e quase impossível a criação de novos municípios no estado de São Paulo e em alguns outros estados. Tarumã fez parte dessa leva após a Constituição Cidadã de 88, onde em 1990 uma lei estadual criou, em 92 tivemos a primeira eleição, em 93 foi a instalação do município, onde eu tive a honra de ser o primeiro prefeito e continuo lá fazendo alguns mandatos na sequência disso, à frente do município de Tarumã. Estou nesse mandato, fazendo meu 5º mandato. Ah, o senhor já teve 2, mais 2? Tive 1, mais 2 e agora mais 2. Opa! Estamos completando o 5º mandato lá da cidade de Tarumã. Então, Tarumã é uma cidade pequena, pouco mais de 15 mil habitantes, 302 quilômetros quadrados de área, agronegócio baseado em cana-de-açúcar, 2 usinas, mas temos bastante empreendedor na área de montagem industrial, empresas geradoras de produtos alimentares e que são suplementos alimentares e que trabalham para Tarumã e para o mundo. Temos uma estrutura comercial desenvolvida ao longo desse tempo e Tarumã é uma cidade que nasceu com o propósito de ser uma cidade que tem no seu DNA a vontade da inovação, de se transformar numa cidade inteligente, prototipar ideias novas que possam ser replicáveis. Tarumã tem, a gente diz lá que Tarumã quer ter tudo que tem numa cidade grande na proporção do nosso tamanho, fazendo protótipos e fazendo desenvolvimento. Tarumã é uma cidade que tem hoje uma estrutura de segurança com mais de 90 quilômetros de fibra ótica traçada. Ah, já tem fibra ótica? Tem uma central de monitoramento com mais de 500 câmeras instaladas em vias públicas e também nos prédios públicos. Temos 16 unidades geradoras de energia fotovoltaica, alimentando todos os prédios públicos. A gente tem hoje um sistema de telemedicina nos nossos serviços de saúde, implantado em 2019, muito antes disso estar contemplado. Ou seja, para a pandemia a cidade já estava estruturada, atendeu perfeitamente na pandemia, salvando vidas. Tarumã é uma cidade que busca fazer um investimento grande na formação, na capacitação das pessoas. Temos uma universidade corporativa, temos um centro de formação profissional com convênio com 2 universidades virtuais, uma da Universidade Aberta do Brasil, que é vinculada à Federal de São Carlos, e com a Univesp em São Paulo.
Então, é uma cidade que cresceu, nasceu em 93 instalada, com próximo de 6.800 habitantes, hoje passamos de 15 mil habitantes. Então, é um trabalho de longo prazo, porque a gente tem sempre trabalhado com um planejamento de longo prazo. Em 93, quando a gente assumiu, nós fizemos um plano de 20 anos à frente. E aí estabelecemos, por exemplo, Tarumã implementou um programa de qualidade total em 1996, quando isso era incipiente no Brasil ainda, fazendo esse planejamento estratégico de longo prazo. Voltamos em 2017 com um novo plano, olhando 10 anos para frente, 2027, com o objetivo da gente melhorar o IDH do município. E para isso... Baixo o IDH? Não é baixo, mas nós queremos estar entre os 10 melhores IDHs do Brasil. Então, o trabalho nessa linha é que foi buscar caminhos na educação, nosso IDEB 7.2, no último IDEB, quando muitos municípios, em função da pandemia, tiveram uma redução do seu IDEB, Tarumã foi um município que cresceu. Na área do longevidade, que é outro pilar, aí vem telemedicina salvando vidas e alongando a vida das pessoas, e um trabalho de educação alimentar, de mortalidade infantil, e na área de geração de renda, e aí entra exatamente o propósito de fazer o que a gente fez, voltado aí para o prêmio que a gente buscou no Sebrae e a estruturação desse trabalho que a gente está falando sobre ele hoje, nessa reunião aqui de hoje. Ou seja, quando você fala planejamento de longo prazo, é longo prazo mesmo, que está falando já para 2027. 2027. No primeiro, 93, a gente fez um plano de 20 anos. Uhum. Aí, isso, 93, 2013. Bom, aí eu voltei em 2017, aí para 10 anos. E aí estabelecemos, e é muito interessante. Não é fácil no Brasil planejar no longo prazo. Não é fácil. Mas a gente teve uma oportunidade de um consultor da Bain Company, que foi pro bono a Tarumã. Nós fizemos uma seleção de mais 3 pessoas, através de uma fundação, de uma organização que chama Vetor Brasil, que identificou 3 profissionais, engenheiros, um do Federal do Rio de Janeiro, Federal de Brasília, Federal de Viçosa, mais 2 profissionais da prefeitura, formamos um time que fez um diagnóstico do potencial total do município, para entender em todas as áreas, da educação, da saúde, do social, da infraestrutura, da arrecadação, e estabelecemos, a partir desses problemas identificados, juntando os problemas em iniciativas e, a partir das iniciativas, implementando ações que vão se alongando aí até 2027. Eu não vou estar lá até 2027, mas a gente está com isso sendo consolidado para que quem estiver deverá dar a sequência nesse trabalho. E dentro desse propósito, aí vem a questão do aumento da renda e o trabalho voltado ao empreendedorismo. Na educação, por exemplo, a gente fez um projeto, uma iniciativa que foi resgatar as pessoas que deixaram de estudar, não foram à escola, não tiveram oportunidade de estudar, criando em 2017 11 novas salas de ensino de jovens e adultos. Hoje a gente já tem mais de 1.500 pessoas que voltaram à escola, estudaram, alguns já concluíram o ensino médio e estão fazendo vestibular para ir para a universidade. Então é um trabalho olhando essa formação e criar essa cultura da cidade. Um caso bem específico, interessante. Quando eu tomei posse do primeiro mandato, em 93, a gente foi ousado em criar uma estrutura de secretarias. Sei. Não existia ainda? Não, as pessoas falam. Município pequeno, as pessoas falam, você é louco, prefeito. Secretaria tem que ter independência, não pode ser, tem que ser departamento, tem que ser seção, tem que ser setor. Eu falei, não, aqui em Tarumã a gente vai chamar de secretaria. Nós vamos dar autoridade de secretaria. Ah, mas não tem independência. Eu falei, um dia vai ter. E aí fizemos isso, mas só que na hora que foi ocupar a função dos secretários, eu fui investigar na cidade, eu não tinha 10 pessoas com formação de nível superior e nível técnico. Não tinha, em 93? 93. O senhor não tinha 10 pessoas? Não tinha 10 pessoas com graduação, porque era uma cidade com base na agricultura, corte de cana, muito cortador de cana manual naquela época. Então
Então, o que aconteceu? Criamos um programa de incentivo ao estudo. Então, transporte gratuito para a universidade, bolsa de estudo social, num conselho que é avaliado pelos próprios alunos, professores e assistente social. Criamos um programa de estágio remunerado. Porque o filho do trabalhador que não podia pagar a faculdade, então muitos deles faziam estágio, tinham uma remuneração, ganhavam uma parte da bolsa, transporte gratuito, conseguimos fazer. Isso foi desenvolvido, aí criamos associação de estudantes para gerenciar o transporte. A média nossa sempre foi 400 a 550 jovens estudando, indo para Marília, para Cornélio Procópio, indo para Assis, indo para Ourinhos. E hoje a gente tem mais de 2.000 pessoas formadas nesse processo e com um trabalho já de crescimento da cidade. Meu vice-prefeito hoje, os meus secretários são 6, tenho 5 que são produtos desse projeto que começou naquela época. E houve quem me disse, prefeito, você vai preso com esse negócio. São pessoas que não teriam tido oportunidade se não fosse esse projeto. Não teriam tido oportunidade. As pessoas diziam, prefeito, você vai preso com esse negócio. Eu falei, olha, porque assim, como você vai dar bolsa de estudo, dinheiro público para privilegiar um grupo pequeno de pessoas? Como é que você vai dar transporte gratuito para usar dinheiro público para isso? Eu falei, olha, se eu tiver que ser preso por isso, me desculpe, mas eu acho que eu vou, porque eu acho que é a forma de você fazer a cidade crescer. E isso foi, de fato, o que aconteceu. Então, Tarumã hoje está estruturado, tem mão de obra, tem empreendedorismo, tem profissionais para ocupar os diversos cargos da gestão pública. Na época, em 93, a gente precisou trazer muita gente de fora. E isso foi evoluindo. Hoje, ela tem praticamente autossuficiência. Exceto quando você faz um concurso, que aí é aberto, vem gente de onde vier para concorrer e ocupar as vagas que são abertas. E você tem ideia hoje do percentual de municípios que têm essa formação superior? Aproximadamente. Para você ter uma ideia, só falando em Tarumã, quando a gente começou lá, a gente avaliou, era 0,5%. Hoje, nós estamos a mais de 8% da população com esta formação. Então, houve um crescimento exponencial dessa formação. Prefeito, nós estamos falando hoje aqui com o prefeito da cidade de Tarumã, uma cidade no interior de São Paulo, o prefeito Oscar Bossi. Prefeito, no próximo bloco, vamos voltar para falar um pouquinho desses outros projetos que levaram o senhor a ganhar prêmio do Sebrae como prefeito empreendedor e também futuro. O que vem aí pela frente? Daqui a pouco aqui no Gente que Faz Governo. Gente que Faz Governo, sempre trazendo iniciativas empreendedoras em cidades em todo o Brasil. Hoje nós estamos falando da cidade de Tarumã, no interior de São Paulo, com o prefeito Oscar Bossi. Prefeito, o senhor falava no primeiro bloco de investimentos que o senhor fez para ajudar as pessoas a ter oportunidades, oferecendo subsídio de alguma forma, até logístico, para elas poderem estudar, não é isso? Além da área da educação, em que outras áreas houve investimento que o senhor entende que levaram à mudança do perfil da cidade para uma cidade empreendedora? Bem, Sabino, quando nós voltamos em 2017, no planejamento de 10 anos, a gente estabeleceu que ia focar nessa questão do desenvolvimento local para aumentar a renda das pessoas, gerar emprego, fixar pessoas na cidade. Aí, nós criamos o nosso Ganha-Tempo Municipal. É um espaço onde a gente tem lá centralizado um conjunto de serviços para permitir propiciar a criação e a alavancagem de novos negócios, atender aos empreendedores, dar todo o suporte, orientar, fazer a abertura das empresas, fazer capacitação, criar um espaço de coworking para poder eles conversarem, para fazer reuniões para selecionar e contratar pessoas. E esse ganha-tempo municipal, ele hoje é um espaço centralizado, de fácil acesso, de suporte grande, com uma estrutura de acolhimento confortável
e que ele traz esta grande oportunidade de poder a gente atender o micro e pequeno empreendedor e a micro e pequena empresa de Tarumã. Então, este investimento feito, nós criamos a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, nós instalamos lá um posto do Sebrae aqui, que visita as empresas, orienta a criação de novas empresas. Tivemos em 2021 mais de 250 empresas criadas. Tarumã tem hoje dados de data Sebrae e Receita Federal, em 29 de 11 de 2022, 2.820 empresas no município de Tarumã. Dessas, 55% são microempresas, 16% são pequenas empresas, ou seja, 71% são micro e pequenas empresas que foram criadas com esse processo. E focado, o senhor tinha dito, no setor alimentício, principalmente? Ou não? Não, setor comercial. Comercial. Então via assim, a tendência, o DNA da economia local para crescer deve ser o comercial, até para contrabalancear com o agro, é isso? Comercial, serviços. Serviços, pequenas indústrias, tá certo? Então, a gente tem um Banco do Povo que tem sido premiado na Secretaria do Estado pelo volume de negócios. Por exemplo, quando o Sebrae lançou, no período da pandemia, aquele processo de oferecer recurso a juros zero para os pequenos empreendedores, o posto de Tarumã alavancou o empréstimo de R$500 mil. Foi o campeão do estado de São Paulo nessa oferta. Primeiro a capacitação e depois a oferta do crédito. Nós temos hoje mais de 3,1 milhões de reais girando nesse posto de atendimento do Banco do Povo, financiando pequenas indústrias, a máquina de costura, a obra da pipoca, a pessoa da garapa, o pequeno empreendedor, o computador, uma indústria de uniformes escolares e camisetas, enfim, o banco alavancando o desenvolvimento. Tarumã tem um perfil da população empreendedora, gostam disso. Então a gente tem bastante empreendimento lá feito. E uma coisa interessante, o que nos motivou também a focar muito nisso? Quando fizemos o nosso diagnóstico, como eu falei no bloco anterior, a gente foi buscar os benchmarking. Então, nesta época, a gente foi identificar um município que 72% dele eram empreendedorismo e 28% carteira assinada. Tarumã era o contrário. E a renda média desse município era igual à renda de Tarumã. Então a gente falou, olha, aqui tem um espaço, podemos fazer um investimento para alavancar pessoas para ir para o empreendedorismo. Então esse ganha-tempo municipal, ele foi uma forma da gente potencializar a proposta do Sebrae da Sala do Empreendedor. Então, a Sala do Empreendedor, que foi objeto do prêmio que a gente ganhou no Sebrae, ela é derivada deste trabalho do nosso ganha-tempo municipal. E ali, Sabino, a gente tem... esse projeto ele foi estruturado de um jeito com indicadores, com metas. Tarumã tem um programa de metas para garantir um prêmio de participação de resultado. Uma coisa inédita. Para os funcionários? Funcionários. Então, novembro, mais ou menos, a gente fecha um plano de metas em todas as secretarias. É uma estrutura assim, criamos secretarias e os municípios criam departamentos, seções. Então, está uma secretaria, de pendurado de secretarias, a gente cria uma coisa chamada unidade gerencial básica. Então, a contabilidade, uma escola, um posto de saúde, e cada um faz a sua estrutura gerencial, faz o seu orçamento, a gente adota a política do OBZ, Orçamento Base Zero, e a gente tem um plano de metas que tem um sistema que faz gerenciamento de acompanhamento para dar o prêmio e também que nos dá essa condição de acompanhar o nosso ganha-tempo. Nosso ganha-tempo, depois da sua criação, ele atendeu já no empreendedorismo mais de 30 mil atendimentos. A média mensal ele é mais ou menos de 2.200, 2.300 atendimentos. Nós estamos num processo agora
de fazer um convênio, estamos conveniando com o INSS, para fazer o atendimento não só do cidadão, mas dos pequenos empreendedores. A gente está também implantando lá, já convênio assinado, a junta da JUSCESP e o balcão único para agilizar a abertura das empresas, porque já fizemos as leis para reduzir a burocracia e poder agilizar. A lei da micro e pequena empresa 123, Tarumã foi um dos primeiros municípios a criar isso no estado de São Paulo. Um Sebrae aqui, a gente conseguiu que o Sebrae nos atendesse, instalando lá, quando eles tinham uma política que só podia fazer em municípios acima de 25 mil habitantes. Então a gente falou, olha, pode fazer em Tarumã, porque aqui tem espaço. Então a gente tem feito um trabalho que tem dado aí essa resposta de acordo com o padrão. Mostra bem o perfil empreendedor realmente do cidadão. O senhor falava em serviços, né? O senhor falava em comércio e também em serviços. Alguma área específica que está crescendo mais, está se caracterizando por alguma área, cidade ou não? A gente tem hoje serviços nessa área de confecção, que é uma empresa lá crescendo nesse sentido. A gente tem na área de construção civil, a gente tem empresas na área de montagem industrial. Teve um período que era o mais, depois houve uma consolidação do mercado, mas temos hoje boas empresas gerando grande quantidade de empregos. Nós temos a empresa que trabalha de nível nacional com esses guinchos de grande potência. É uma empresa criada em Tarumã, que hoje trabalha nacionalmente. A gente tem na área de serviços, na área de tecnologia, nessa área de instrumentação, né? A empresa trabalhando nessa área, atendendo principalmente as usinas de Tarumã e de toda a nossa região. Então a gente tem muitas empresas, pequenas empresas e empresas maiores fazendo isso. Essa empresa de suplementos alimentares que eu estava dizendo. Depois nós temos empresa de serviços na parte do suco alcooleiro, plantio, colheita, transporte e trabalho, gerando emprego lá também. Esse programa de ajuda a quem quer investir em Tarumã vale também para quem mora fora de Tarumã e quiser trazer o seu negócio para Tarumã, é isso? Com certeza. A gente tem, inclusive, feito essas divulgações. O nosso ganha-tempo ele é aberto para isso. Nosso secretário de Desenvolvimento Econômico que faz essa acolhida, nós fazemos, e a gente tem uma lei que chama Lei de Incentivo ao Desenvolvimento Econômico de Tarumã. E a gente acolhe as propostas, analisa as propostas, geração de emprego, quanto vai ser aumento de geração de renda, quanto vai ser faturamento, e aí temos um distrito industrial. Para você ter uma ideia, desses últimos 2, 3 anos, a gente entregou mais de 19 mil metros quadrados de área para novas empresas, com geração de mais de 10 milhões de receita em 2021 e mais de 120 empregos gerados no município de Tarumã. Essa área de distrito industrial ela está quase que esgotada. Temos um projeto agora já de criar uma segunda área de distrito industrial. Empresas se manifestando, querendo vir a Tarumã fazer investimento, porque Tarumã mostra um cenário de desenvolvimento e de oportunidade. Com todo esse crescimento da cidade, da economia da cidade, de novos negócios, eu fico imaginando se a cidade continua sendo aprazível, se conseguiu se manter a qualidade de vida do cidadão em Tarumã. Olha, Sabino, Tarumã é uma cidade que está de braço aberto para receber quem quiser ir morar lá, principalmente nesse momento em que está aberto aí para as pessoas que estão trabalhando em casa, mas trabalhando para o mundo. Sim. Porque Tarumã é uma cidade que tem bons parques, se quem estiver na casa... Fibra ótica, segurança. É uma cidade que, se a pessoa sair de casa, ele andou 300, 400 metros, ele está num parque. A gente tem um complexo esportivo, com um campo de grama sintética. A gente tem oficinas de cultura, temos 3 oficinas de cultura nas diversas modalidades. Temos um esporte hoje com pelo menos 16 escolinhas nas diversas modalidades, oportunidade de esporte.
temos programas de férias para as crianças. Ou seja, continua aprazível. Né? Continua aprazível, com certeza. E toda a nossa saúde, com telemedicina, como se disse, também é um espaço, assim, uma condição de muito boa qualidade. Então a gente tem hoje uma cidade que eu sou apaixonado pela cidade, uma cidade bonita, uma cidade arrumada, bem localizada, compacta e que, com certeza, as pessoas... a gente faz uma pesquisa lá, se a pessoa mudaria de Tarumã. 98% fala que não mudaria. Preciso começar a ver casa em Tarumã, então. Pois é. Olha só, aí, só para te falar do nosso ganha-tempo municipal, a gente faz a medida da nossa satisfação, de quem eu sou usuário, através do sistema do NPS. Em 2021, nós fechamos o nosso ganha-tempo NPS 96. Uau! Isso, se você pegar nível geral, empresas, quem tem bons NPS é Natura, é Boticário, que é coisas muito agradáveis, tá certo? Aí se você pegar quem tem NPS mais baixo, são as empresas que são sempre fruto de mais reclamações e tal. E a gente ter 96, usando a metodologia, então é maravilhoso, maravilhoso. Prefeito, maravilhosa conversa. Muito obrigado por ter vindo, prefeito Oscar Gozzi, prefeito de Tarumã, no interior de São Paulo. Obrigado pela sua participação. Mais um exemplo aqui de empreendedorismo por iniciativa dos prefeitos, sempre em parceria com o Sebrae, de prefeitos preocupados em inovar e melhorar a qualidade de vida e gerar renda para os seus munícipes. Tudo isso sempre aqui no Gente que Faz Governo, que volta semana que vem. Até lá!